Olá, pessoal, bem-vindos a mais um programa Fé e Ciência, aqui na sua IPP TV. Esse programa que mostra claramente que foi uma mente inteligente que fez todas as coisas. Fez os céus, fez o mar, fez o espaço, fez todas as coisas, tudo que neles há. E esse programa que mostra as evidências de que realmente foi essa mente inteligente que nós conhecemos como Deus, que tudo fez pelo poder único e exclusivo da sua palavra. E esse programa que mostra também o casamento perfeito entre a boa ciência e a boa fé. Cremos porque entendemos. Entendemos, portanto, cremos num grande Deus. O Deus que falou e tudo se fez. E nesse programa Fé e Ciência, temos convidado pessoas sensacionais, cientistas, teólogos, filósofos, que nas nossas entrevistas têm mostrado as evidências, evidências claras de um Deus que tudo fez. Tem mostrado também que cientista bom não é cientista ateu, como muitos acham. Cientista bom é cientista que crê em Deus. A sua imensa maioria, ganhadores de prêmios Nobel, homens e mulheres que criam, que creem e que continuarão crendo em Deus. Então, nesse programa Fé e Ciência, temos também desconstruído uma tese de que a fé não pode andar do lado da ciência, que a ciência não pode andar do lado da fé. Pelo contrário, casamento perfeito entre boa ciência e boa fé. E um programa único, você tem nos acompanhado e tem percebido. Você não acha outro por aí que faz essa defesa racional da nossa fé, que mostra esse casamento perfeito entre boa ciência e boa fé. E na nossa lista de convidados, já são vários, dezenas, alguns fazem um sucesso tremendo. E as pessoas ficam perguntando: convida de novo, sugerindo que a gente reconvide para o Fé e Ciência. E entre esses convidados, teve um que fez um grande sucesso. Ele falou sobre a beleza. Olha só, você sabia que Darwin não explica a beleza? Pelo contrário, as coisas deveriam ser práticas, deveriam ser simples, eficientes apenas, mas não belas. Mas o que vemos na vida? Coisas sensacionais, exuberantes, lindas, maravilhosas. Mais uma evidência de que um ser que gosta de colorir, que gosta de decorar, um designer, um amante da beleza, fez todas as coisas. E quem seria? Se você lembra desse programa, também gostou demais, se você sugeriu que reconvidássemos, você vai lembrar que é o Rodrigo Pena Firme, é o doutor Rodrigo, que está novamente conosco. Ele está dessa vez online, mas é como se estivesse aqui do meu lado. Rodrigo, privilégio imenso ter você aqui de volta ao Fé e Ciência. Privilégio dos dois, porque também é sempre uma alegria estar aqui falando com você, voltar para esse programa maravilhoso, poder falar de coisas de ciência, de fé. Que benção, que honra estar aqui de novo. Obrigado pelo convite. Muito bem. Rodrigo, as pessoas acham, por exemplo, que cientista bom é cientista ateu e que a gente misturar ciência com fé, fé e ciência não dá muito certo. Mas a gente tem um programa aqui que chama Fé e Ciência. E eu sempre digo aqui que essa é uma ótima combinação, não é ruim, é, na realidade, muito, muito boa. Você tem essa mesma opinião, Rodrigo? Dá para misturar fé com ciência? Com certeza, eu acho que não só dá, como é inevitável, porque todas as pessoas são movidas por fé. Lá no profundo, no íntimo das suas motivações, o que está lá é a fé. O que é? É partir de pressupostos de crenças em alguma coisa, né? E não são crenças no nada. O cara pode dizer assim: ah, eu creio só na ciência. Isso é uma fé. É baseado em pura fé para dizer isso. Porque
Não tem como a própria ciência dizer que ela é o que ela é. Você parte de um pressuposto que ela é. Você acredita que as proposições científicas são um caminho para alguma resposta. Então, todo mundo é movido por fé. Agora, a questão que os religiosos, né, como as pessoas veem, sejam eles cristãos ou não, eles deram um passo a mais e entenderam que existe de fato, né, uma mente, um criador, e eles creem nisso, e com certeza não é simplesmente por qualquer coisa do gênero, diletantismo, não. É porque eles têm experiência, as pessoas têm experiência pessoal na existência de um criador. Então, se isso é ter fé, eu acho que é impossível não ter fé para fazer ciência. E quem tem a fé que nós temos sai na vantagem, porque a gente faz as mesmas coisas, aprende as mesmas coisas, avança as mesmas coisas que qualquer cientista aí dito secular, ainda temos a perspectiva da fé, que é uma fonte de conhecimento. A fé é fonte de saber. Nós temos, né, essa experiência transcendental que abre a nossa cabeça. Eu vejo literalmente como um rádio, né, que tem uma estação lá, aí você conecta, tem uma estação que você conecta e você abre os olhos para além daquilo imediato. Mas a própria razão, o próprio raciocinar, o pensar, te leva a isso. Ou nem isso, uma criança, ela já nasce com isso dentro dela. Toda criança tem fé. Ela perde a fé na medida que ela é deseducada, né? Quando ela sofre muito impacto de muitas informações que tentam soterrar isso que já nasce nela, né? Então, aí, muitas vezes a própria escola, a criança chega com as asinhas, a escola corta as asinhas. As ideias que estão aí no mundo, que circulando, cortam as asinhas da criança. Toda criança tem fé, ela deita a cabecinha lá no travesseiro, ela sabe que tem um papai do céu. Já vem com a gente, de fábrica. Então todo mundo é movido por fé, todo mundo tem fé. Mas, Rodrigo, você já esteve aqui no nosso programa, falou sobre a beleza inexplicável à luz de Darwin e tudo mais. Mas nós sempre temos aqui uma sessão que o entrevistado esclarece de onde veio, a sua formação e tudo mais. Seria o Rodrigo pelo Rodrigo. Eu não quero fazer essa sessão de novo, porque o pessoal pode assistir a sua entrevista Claro. sensacional sobre beleza, você fala lá sobre você. Mas eu queria que você repetisse a sua formação, porque aquela história diz que cientista bom é cientista ateu e que cristão não tem formação, ou pouquíssimos seriam os cristãos que de fato conhecem, estudam. É, você se formou em quê? Você, que área que você atua? Fala um pouco sobre sua formação, Rodrigo. Então, só para lembrar uma coisa que você mesmo sempre fala, eu te acompanho muito, a questão do número de pessoas que ganharam o prêmio Nobel, de cristãos e crentes em Deus versus os que não creem. Soterra, é uma avalanche, né, de pessoas, um número muito maior de pessoas que creem em Deus ganhou o prêmio Nobel do que o contrário. Enfim, agora entrando na pergunta que você fez para mim, que eu já tinha falado no outro programa. Eu sou biólogo de formação, aí depois fui seguir para um mestrado em ciências ambientais e florestais, e como eu entrei nessa coisa de essa paixão pela natureza, né, pela beleza, para querer entender a obra do Criador, muito cedo, desde menino que já estava decidido nisso, né, com 7 anos de idade, eu decidi que ia ser biólogo. Consegui, graças à ajuda dos meus pais, esforço e graças a Deus. Aí só que essa coisa foi crescendo, 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 chegou um certo momento que eu comecei a me ver, né, no espelho e comecei a entender o meu lugar no mundo, comecei a me relacionar mais com Deus, e eu achava que do ponto de vista de estudos, eu precisava dar uma guinada mais para a questão do que os seres humanos falaram sobre os seres humanos, ou pelo menos o que os seres humanos, do ponto de vista, sei lá, das ciências humanas, das humanidades, falavam sobre as questões que eu estava estudando enquanto naturalista, ambientalista, sei lá o quê. Então eu me considero um ambientalista cristão. Eu comecei a virar a posição do outro lado, e aí eu fui para estudar, fazer um doutorado, né, um PhD em antropologia e meio ambiente na Universidade de Indiana, nos Estados Unidos. Por lá fiquei 7 anos, porque eu queria estudar o que se tinha falado assim, de mais relevante
sobre as relações dos seres humanos com a natureza. Isso acabou me levando, muito mais recentemente, para estudar como que as religiões, e principalmente o cristianismo, entram nessa história, da interpretação do que é a natureza, do nosso lugar na natureza, e entra tudo nisso aí, darwinismo e tal. Então essa é mais ou menos assim, a minha trajetória. Eu começo como biólogo hardcore, e vou para ecologia, porque eu queria ver essa coisa mais macro das interações. Ecologia é muito legal porque você, para ser um bom ecólogo, é forçado a fazer uma perspectiva muito interdisciplinar, de beber de várias outras áreas, de geologia, climatologia. Você é obrigado a passar por isso para entender como que o mundo funciona, né? Vai lá um pouquinho também, dependendo de onde você vai um pouquinho lá no mundo microscópico, mas vai menos. Eu fui mais caminhando para o macro, para ver a coisa na escala do vivido aqui, do que a gente vê, e das paisagens e tal. E é isso. Aí como é que o ser humano entra nessa história? A ecologia e as outras ciências paralelas, assim, elas não fornecem essas ferramentas, certo? Você tem que beber nas ciências humanas e sociais. Só que quando você vai nas ciências humanas e sociais, os caras estão falando só de fenômenos que são paralelos, assim, eles não vão diretamente na questão da natureza. O cara está falando de religião, está falando de instituições, de política. Onde é que está aí? Como é que faz essa cola? Então, o meu esforço tem sido esse. Então, tentar falar, pô, o que o olhar das ciências da natureza, etc., podem fazer de comum com as ciências da humanidade? E aí a gente chega até na teologia bíblica, na filosofia. Como é que essas perspectivas ajudam a gente a entender o nosso lugar no mundo, a natureza, o que a gente está fazendo, esse tipo de coisa. Muito bem, pessoal, vocês viram aí, né? Olha, antropologia, biologia, ecologia, ambientalismo, não é? Ou estudar o meio ambiente e tudo mais. É um cristão com uma formação ampla. A gente tem percebido isso, né? Que boa ciência se faz com um bom conhecimento de várias áreas, mas também, acima de tudo, o Rodrigo falou aí, ele é um homem que crê em Deus, que crê na Bíblia. Rodrigo, se uma grande verdade bíblica é confrontada com uma descoberta científica, com uma teoria científica, você fica com a teoria científica ou fica com a Bíblia? Como é que você age? Antigamente dava uma sacudida, né? Passei até por uma crise por causa do darwinismo lá da biologia lá atrás. Mas hoje em dia eu não tenho dúvida. Porque tudo que eu vejo na Bíblia, que eu começo a entender na Bíblia, e surge dúvida, quando eu vou estudar, aquilo se confirma. Sempre assim. Sempre assim. Tudo que a Bíblia abre, né, que dá a possibilidade de a gente investigar, a gente vai descobrir que o negócio estava certo. Estava certo. Você fica até querendo me contrariar. Não, não é possível. Vou querer encontrar uma coisa que está errada. Não está errado. E não é o movimento não é de tentar provar que a Bíblia está certa. Não tem isso. Nunca tentei fazer isso. Né? Talvez tenha muita gente fazendo. Mas é isso. Está aberto para falar assim, pô, primeiro que os olhos da fé, né, mostram coisas que a gente não consegue ver por nenhum outro caminho. Vai falar, então esse cara é um religioso, é um fanático, é um fundamentalista. Ele crê no além, ele não tem evidência de nada. Não é nada disso. A gente é motivado pela fé, a gente sabe que tem verdades que são reveladas, basta abrir os olhos, ó, a revelação da natureza. O que a natureza ensina pra gente? O que está acontecendo mirabolante em todos os níveis, do biomolecular até o macrocosmo. Quantas coisas incríveis estão acontecendo. Então, essa é uma revelação. Quem é que está por trás disso? Como que essa coisa chegou a existir? Como que ela se perpetua? E, obviamente, se tem um confronto, eu fico com aquele que eu confio, né? Se o meu pai a vida inteira me falou uma verdade, cuidou de mim, né? Eu vou confiar em coisas que ele vai fazer por mim ainda. É o meu pai físico, biológico. Né? Se ele, toda vez que ele falou para mim era verdade. Tudo que ele fez aconteceu. Tudo que ele falou aconteceu. Tudo. Aí um belo dia ele me fala uma coisa, eu vou duvidar? Porque não aconteceu ainda? Sobre o futuro? Eu vou crer, pô. Aí você espera, acontece. Então é assim que eu ajo. Eu tenho fé, muita fé. Essa fé que abre os meus olhos para ir muito além do que os cientistas seculares, coitados, estão fazendo. Porque eles estão fazendo só aquilo. Repito, a gente está fazendo o que eles fazem
e muito mais. Muito bem, Rodrigo. A gente costuma dizer, né, que a fé é o firme fundamento. A Bíblia fala sobre isso. Estais sempre prontos a dar razão da sua esperança. E entendemos que a Bíblia é verdadeira porque nos confrontos com a ciência a Bíblia sempre ganhou, não é, Rodrigo? Ó, tinha uma teoria aí, a Show. geração espontânea. Já dava para saber que ela estava errada, porque a Bíblia deixa claro, ele falou e tudo se fez. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Nos conflitos, a Bíblia nunca perdeu. Mas, Rodrigo, você é biólogo e diz que nada em biologia faz sentido senão à luz da evolução. Foi assim que você entendeu? Nada lá fez sentido senão à luz de Darwin, à luz da evolução. A tua biologia, a biologia que você entende, que você estuda, só faz sentido à luz de Darwin? Não, no começo, quando eu não entendia, quando eu só repetia o que os outros me diziam, fazia um sentido ali no nível superficial. Eu sempre costumo dizer que a teoria da evolução, darwinista clássica, ortodoxa, quando você escuta ela pela primeira vez, ela é bonita, porque ela é muito simples. Caramba, olha só, dois mecanismos, três aqui, o negócio resolve tudo, criou tudo, que fantástico. Só que aí você fala assim, deixa eu pensar por conta própria, ver os objetos, ver as coisas, ver os seres vivos, ver os processos naturais e ver se é possível que causas não guiadas, sem propósito, seleção natural, sei lá mais o que, vai gerar, vai criar, vai fazer surgir vida, universo e manter isso. Aí você não precisa ser PhD em nada, meu amigo. Basta você ter um pouquinho só de bom senso, de coragem, né, intelectual e um pouquinho de amor pela verdade. Você rapidamente descobre que tem furo pra caramba e é quase que uma coisa intuitiva, né, instintiva, assim, que vem. Aí você, no meu caso, no seu com certeza muito mais, começou a estudar. Você foi pela bioquímica, eu comecei pela ecologia, pela biologia. Aí no final da universidade, quando eu terminei o curso de biologia, em 1998, eu já estava assim, em choque total, né? Eu falei, pô, ou a Bíblia é verdade, ou esse troço é verdade. É incompatível, né? Quando via lá aquela descrição de Gênesis, aquelas coisas, eu falei, não é possível. Só que aí, meu querido, é que vem a fé. Aí eu comecei a orar e falei, pô, me mostra o que é verdade. Aí o Espírito Santo começou a me incomodar. Começou a falar, começa a pensar aí por conta própria, começa a ver se esse negócio faz sentido. Aí eu comecei a ler várias coisas, cruzar por pequenas, aquelas coisas que vão aparecendo, né? Não era muita literatura na época, eu também nem tinha tanto tempo de ler tanta coisa assim, mas foi caindo uma coisa ou outra e fui pensando por conta própria, e aí veio essa coisa, ó, meu amigo, você já descobriu, né? O básico você já percebeu, agora é só aprofundar. O básico você percebeu que é impossível, por qualquer ponto de vista que você analise, da probabilidade matemática, da bioquímica, da genética, do caramba quatro. É uma ficção científica. É quase uma seita religiosa. Esse negócio de darwinismo é quase uma seita religiosa. E eu não estava afim de participar dela. Pulei fora. Mas, Rodrigo, o tema do nosso programa hoje é um tema magnífico, extremamente importante. Você se definiu como ambientalista cristão. Uhum. Interessantíssimo, porque normalmente ambientalista é naturalista, é ateu, é darwinista e tudo mais. E a pergunta que inclusive o tema da nossa entrevista aqui é essa, é sobre o clima. Tem muita gente preocupada aí que vai cozinhar nesse planeta, né? Que o planeta está aquecendo, o clima está mudando, os mares invadirão os continentes e o homem está causando um grande estrago. Vou falar agora, daqui a pouquinho com você sobre o pum da vaca, esse daí é muito interessante também, mas eu quero que você me responda essa pergunta. É o homem que muda o clima ou é Deus que muda o clima quando ele quer e ele controla? O homem tem oportunidade, poder, ferramentas, ele teria capacidade de mudar o clima do planeta Terra que Deus fez? Marcos, essa pergunta é aquela pergunta, mais uma daquela de US$ 1 bilhão. E dizem que já está resolvida, mas não está. E olha que interessante. A minha visão é o seguinte: cheguei à seguinte conclusão. O pessoal fala que por conta do humanismo, do iluminismo, do capitalismo, dos ismos,
da centralidade do ser humano se colocar como o centro de tudo, e aí botam a culpa no cristianismo, né, que diz que colocou o homem no centro do mundo e tudo gira em torno disso. Então o ser humano foi usando a natureza de forma tão horrorosa que chegamos ao ponto de mudar o clima do planeta. Então olha como o antropocentrismo é o terror. Aí eu falo, não, mas é o contrário. Achar que o ser humano muda o clima da Terra, tem a capacidade, o poder de mudar o clima da Terra, que é o cúmulo do antropocentrismo. É o maior absurdo que eu já escutei na minha vida. Mas eu, obviamente, também como darwinismo, eu acreditei. Enquanto os professores ficavam falando aquela ladainha no meu ouvido e eu não estudava por conta própria, porque eu era negado informação sigilosa, eu também acreditei nisso. Sempre com o pé atrás. Será mesmo? Aí mais um assunto que eu resolvi estudar por conta própria. Como ambientalista, como alguém que estava nessa coisa, eu falei, comecei a fuçar, assistir centenas e centenas de entrevistas, documentários, tudo que aparece, livros, dezenas de livros. Tem uma biblioteca aqui, muito dela é sobre esse assunto. Infelizmente, a maior parte ainda é em língua inglesa. Livros caros, tudo obscuro, escondido. Cheguei a essa conclusão. Mas aí, para responder essa pergunta, a gente precisaria definir várias coisas, né? Por exemplo, o que é clima, quem é o homem e o que é Deus. Deus a gente não define, né? A gente experimenta. A gente sabe quem é Deus pela fé, pela sua obra. O homem, por consequência, é fruto desse Deus e fruto do que a ciência verdadeira diz. Quem é esse homem? Que cosmovisão é essa que explica quem é o homem? Viemos da onde? Quem nos criou? Somos fruto do acaso, de processos naturais? Quando você junta essas coisas e descobre que o ser humano não é fruto de processos naturais, é impossível pela lógica, pela bioquímica, pela física, etc. Você junta com a fé, com a revelação, você entende que o homem foi criado em imagem e semelhança de Deus. E que tudo que está dito lá, em Gênesis, o ser humano estava aqui para controlar, para tomar conta dessa casa toda, por isso que o ser humano é dotado de inteligência, de livre-arbítrio, etc., você começa a entender. Mas aí tem outra equação que você perguntou, pô, o ser humano muda o clima? O que é clima? Aí já começa o problema. A gente está lidando com uma coisa que simplesmente é uma coisa que está em todos os lugares do planeta, que é o clima, mas ninguém sabe definir direito. Né? Os próprios climatologistas que estudam isso, eles falam que para você definir o que é um clima, é um conjunto de variáveis, a temperatura é uma delas. É um conjunto de variáveis, principalmente relacionadas à atmosfera, que tem várias camadas, é isso? E a interação dessa atmosfera com o resto do globo, com a biosfera, com os oceanos. Essa interação é que é o estudo do clima. E para você fazer isso, você tem que estudar pelo menos 30, 40 anos. Estudar esse conjunto de variáveis, como elas se comportam. E você está lidando com uma coisa que é invisível. Simplesmente o negócio só pode ser entendido indiretamente, com algumas medições indiretas, sejam elas químicas da atmosfera, movimento dos ventos. Então é um negócio complicadíssimo. Então, quando alguém fala para você que o ser humano muda o clima da Terra, é uma coisa muito difícil de você testar sim ou não. Você está lidando com quase com uma crença mesmo. Assim, caramba, como que eu vou saber? Mas aí eu digo para vocês, tem como saber. Tem como saber se o ser humano está mudando o clima ou não. Começa pensando numa questão de escala. O que o ser humano faz versus o que é o tamanho dessa natureza, dessa atmosfera. E começa a ver os estudos que estão aí, para todo mundo ver, mostrando as proporções das coisas. Né? Uma formiga pode causar calor dentro de um quarto. É um formigueiro dentro do quarto lá do sítio. As formigas começaram a se agitar lá, elas estão ficando quentes. Você acha que o calor que elas fazem vai gerar um calor que chega ao ponto de esquentar aquele quarto? Não vai, né? Então é uma questão já de escala. E aí a gente tem que entrar numa série de detalhes técnicos para entender, né, o que está sendo falado na grande mídia, né, nas aulas que você tem na universidade, nos filmes, o que daquilo ali é verdade, que tem base empírica, e o que não te contaram e que você está vendo que está cada vez mais difícil de falar. A gente tenta falar, tenta apresentar um conjunto de dados contrários, que é assim que se propaga a boa ciência, mas você não tem o fórum, é negado o fórum, é cancelado. E o que isso faz? Igualzinho com o darwinismo. Isso atesta para o fato de que está incomodando. Se está incomodando, ninguém chuta cachorro morto. Ninguém chuta cachorro morto. É porque tem verdade escondida. Aí a gente tem que entender, mas por que estão querendo esconder isso então? Se isso é uma ameaça?
Aí a gente vai ter que entrar em geopolítica. Aí eu falo para vocês que eu acabei de lançar, vai ser já está lá na plataforma, mas vai ter em breve agora oficialmente o lançamento, um curso inédito no Brasil, anota aí, curso inédito no Brasil, chamado Cristianismo, Ecologia e Política. Eu dou 17 aulas já estão gravadas, tá? Com PowerPoint, com não sei o quê, explicação linda, maravilhosa, gráficos e não sei o quê. Eu vou traçando do que é o cristianismo, o que a Bíblia fala sobre o meio ambiente, até o que é ecologia, o que é questão de clima, etc., qual o lugar do ser humano nisso tudo, até a questão geopolítica, que vai te dar o entender do porquê, de onde vêm essas ideias, onde eles estão querendo chegar com isso. Aí você vai ter que entender desde questões de setor energético, até entender coisas muito básicas. Eu dou aula já há muitos anos de ecologia, pelo menos uns 15 anos. Eu faço uma pergunta na sala de aula assim, muito básica. Assim, quando começa a falar desse assunto. Esse assunto, normalmente, na ecologia, ele entra quando você vai falar do capítulo ciclos biogeoquímicos. Não é isso? Os elementos químicos lá, as moléculas que têm uma fase gasosa ou uma fase lá biogênica terrestre ou geológica. Ou seja, moléculas que estão circulando pela Terra. Oxigênio, né, O2, CO2. Né? Aí todo mundo aprende que o CO2, o gás carbônico, ou o dióxido de carbono, é o grande vilão da história. É isso que a gente aprende. A primeira coisa que eu falo, vamos lá então, vamos estudar o ciclo do carbono. O que se sabe e quais são as grandes incertezas? Incertezas enormes, mas a gente já tem uma noção de como que a coisa vai. Ele vai andando por vários compartimentos da Terra. Como? Através da fotossíntese, as plantas pegam, elas morrem. Através da respiração nossa, ó, soltando CO2. Enfim, aí você começa a estudar isso. Aí você faz uma pergunta muito simples. Gente, vocês acham que é o CO2 que está causando essa história toda? Porque a gente aprende o quê? Já botam logo aquele gráfico do terror, né? Aquele filme horroroso, aquela mentira pura do Al Gore. Lembra do filme do Al Gore? Uma verdade inconveniente? Uma mentirada pura, aquele filme. Aí ele mostrava lá um gráfico gigantesco em tela de cinema, mostrando que o CO2 aumentava. Isso é o princípio de tudo, não é isso? CO2 aumentando junto com a temperatura. Pô, desculpa o termo, qualquer idiota, né, com 2 neurônios vai olhar para aquilo e falar, pô, tá vendo? Pô, não precisa nem entender de matemática, de estatística, né? De correlação. É uma correlação matemática. Duas variáveis andando juntas. Só que não é assim que a coisa funciona. Aquilo ali é um recorte de um trecho onde isso acontece, sendo que há uma disjunção, ele não está andando junto, exatamente, tem atrasos. E mesmo que tivesse exatamente juntinho, gente, CO2 vai aumentando, a concentração de CO2 na atmosfera vai aumentando ao longo do tempo, por atividades humanas, porque o ser humano está desmatando, queimando. Aí você tem que entender o que é o ciclo do carbono, como que o carbono vai para a atmosfera, como que o CO2 vai, é queima de petróleo, queima de floresta, etc. Mas você tem que lembrar que ele volta. Tem um ciclo, ele entra na atmosfera e sai da atmosfera. Entra nos oceanos por dissolução. Os oceanos são 70% da Terra, da cobertura da Terra. Então, primeiro você tem que entender esse ciclo. E tem que entender qual é o acúmulo que está acontecendo desse CO2 na atmosfera. Aí, antes disso, você não consegue entender nada. Aí, vamos lá. Aí o cara te mostra aquele gráfico do terror. Apocalíptico. Aí o CO2 vai aumentando com a temperatura. Mesmo que fosse verdade, que os dois estão andando juntos, a pergunta que eu faço para os senhores e senhoras que estão aqui nos assistindo. Aonde está escrito nesse gráfico que é o CO2 que faz a temperatura aumentar? Me diz. Não tem lugar nenhum dito isso. É uma série de suposições, é uma teoria, uma hipótese. A hipótese do aquecimento antropogênico. O ser humano, ao longo do tempo, a partir da Revolução Industrial principalmente, começou a jogar CO2, um gás horroroso, poluente, que não é poluente, nada disso, na atmosfera, e que isso fez o tal do efeito estufa aumentar e que está causando horrores, aumentando a temperatura da Terra, que vai ficar cada vez pior, vai derreter gelo, vai aumentar o nível dos oceanos, vai aumentar, né, a frequência de eventos extremos, não sei o que, blá, blá. Aí, de novo, volta para o ponto central. Primeira coisa, para desvendar. Quem está mandando em quem, gente? O gráfico não diz nada, nem que eles andassem juntos. Se você for estudar literatura e o seu professor não vai te mostrar na faculdade, nem na escola, você vai descobrir que
quando andam mais ou menos junto, a proposta contrária é muito mais sensata. Qual é a proposta contrária? É ver que, quando esse gráfico é estudado pelos dados originais mesmo, a coisa de verdade, sem manipulação, há um certo atraso. Que atraso é esse? A temperatura vem antes e o CO2 vem depois. Aí você fala, pô, então tem uma série de fenômenos físicos, químicos, ecológicos, para explicar esse negócio. Tem alguns. O provavelmente principal é o fato dos oceanos serem 70% da cobertura da Terra, profundos, estarem lotados de CO2, igual Coca-Cola. Você injeta o CO2 para ficar o gazinho ali, aquele gás ali horroroso que mata. É o CO2, não mata nada, não é poluente, é o CO2. Está nos oceanos. Quando a Terra esquenta, quem esquenta a Terra? Churrasco? Não, é o Sol. Quando a Terra esquenta por ciclos solares e outros fatores, os oceanos esquentam e soltam as borbolinhas de volta para a atmosfera. Então o CO2 vem depois. E não o contrário. E por que não pode ser o contrário? Por vários motivos. Vou te dar o primeiro. Aí eu pergunto para os alunos. Você sabe, já que ele é tão mal assim, o coitado do CO2, coitadinho dele, qual é o percentual, qual é a concentração de CO2 na atmosfera? Sabe qual é a resposta que eu tenho há 15 anos? Não sei. Eu falar, tá. 0,04% dos gases da atmosfera é CO2. Então, primeiro, por uma questão de escala. Como é que você acha que um negócio que é 0,04% do total de gases da atmosfera vai ter esse poder, sendo que ele vai e desaparece? Enfim, a história é longa. Vamos trocando ideia aqui. Vamos falando. Sensacional a aula do Rodrigo, não foi, pessoal? Dessa pergunta, hein, Rodrigo? Tem mais 2, 3 aqui que a gente quer discutir com você. Rodrigo, eu tenho acompanhado também essas previsões que são feitas, não é? Desde que eu nasci, né? Desde que eu nasci, eu ouço previsões. Uma previsão diz que a Terra vai esquentar, outra que vai congelar. Fazem previsões para 10, 15 anos, mas muitas vezes nem se vai chover amanhã ou se não vai chover amanhã, o pessoal acerta. A minha impressão é que o problema, eu acho que você deixou bem claro isso também, é problema demais, paciência de menos. É complexidade demais, são tantas e tantas variáveis que a gente não consegue afirmar nada, e eles estão afirmando. Você concorda que é problema demais, pelo menos a gente já pode dizer isso, que é problema demais, paciência de menos? Com certeza. Só esqueci de falar um negócio. Se você está interessado no curso, tem que entrar no site lá da Faculdade Vitória em Cristo.org. Vai lá nos cursos, que está lá, um deles é esse curso aí. Cristianismo, Ciência e Política. Nós vamos Olha, colocar aqui, Rodrigo, o pessoal nosso aqui está legal. atento. Vai colocar aí o seu link. Fala de novo, Rodrigo. Faculdade Vitória em Cristo. Tudo junto? .org. .org. Acho que é isso aí. Isso. Vamos colocar daqui a pouquinho, pessoal. Esse curso do Rodrigo é sensacional, sensacional, você não pode perder. Lá, 17 aulas, né, Rodrigo? 17 aulinhas. Isso. Pô, E olha, tudo fruto de muitos explicadinho, anos. com detalhe por detalhe. A gente só está fazendo aqui um spoiler, né, de tudo isso. Mas Muito superficial. olha, entrou aí, faculdadevitoriaemcristo.org, vocês já estão vendo aqui embaixo, Aí. né? Entra aí no site, mais informações, você vai encontrar o curso do professor Rodrigo Pena Firme sobre o ambientalismo cristão, sobre todas essas questões que estão envolvidas, né, Rodrigo? Mas comenta aí, é problema grande demais, paciência de menos? Olha, as incertezas são gigantescas. Para pensar assim, os próprios climatologistas e meteorologistas, que fazem isso é uma distinção muito grande das duas áreas, pensa no seguinte: você quer viajar, você quer ir para o Rio de Janeiro, você quer ir para Búzios, quer vir aqui me visitar. Aí você vai lá no Indiguru, que é o melhor negócio de previsão de tempo, de vento. Aí você quer ver. Você acha que você vai conseguir ter uma precisão muito boa do tempo aqui de Búzios, local, daqui a 15 dias e 20 dias? 15, 20 dias? Como é que vai estar, mais ou menos? Temperatura, vento, chuva. Você acha que vai ser bom? Você acha que vai ter um acerto muito grande?
Não vai ter difícil, acerto né? Muito nenhum. difícil isso, né, Rodrigo? Tantas variáveis que podem mudar, não é? Eu acho que, assim, algumas horas, né, 1 dia, 2, eu acho que deve funcionar, mas num É sistema isso tão aí. complexo, num mundo imenso. E outra coisa, né, como você falou, você é ambientalista cristão. Outra mensagem que eu sempre passo nas minhas palestras é que Deus cuidou do planeta Terra. Ele tamponou, ele protegeu. É um Perfeito. planeta todo cheio de ciclos. Você falou do ciclo do carbono, tem o ciclo do nitrogênio, tem o ciclo da água, do oxigênio. Uhum. Então, se aumentou um pouco, o que acontece quando a concentração de CO2 aumenta? Como é que o planeta reage da forma que Deus já instruiu o planeta a reagir? Em primeiro lugar, é o seguinte, vamos falar uma coisa aqui interessante. A quantidade de qualquer um desses elementos é constante. Você, como químico, bioquímico, vai saber. Eles não estão aumentando, eles estão mudando de lugar e de forma química. Então, a quantidade de carbono que existe na Terra, seja ela na atmosfera, no oceano, não sei o quê, ela é constante desde quando o mundo foi criado. Tem uma pequeníssima variação. Isso não se perde. Fica aqui dentro da Terra, preso pela gravidade, na atmosfera e na geologia, etc. Então, o que acontece? Qual foi a pergunta mesmo, Marco? Perdi. Sobre Eu me a enrolei aqui. quantidade de CO2 que nós Ah, tá. estávamos falando, né? Isso. Como é que a coisa circula? Olha, Ah, tá. Pois é. se aumenta a quantidade de CO2, Deus já Uhum. colocou o mecanismo Isso, para já. tratar desse aumento, para controlar esse aumento, não colocou? Colocou. O primeiro e mais básico deles chama-se aumento da concentração de CO2 na biomassa. Quando você aumenta a quantidade de CO2 na atmosfera, você imediatamente está criando um efeito conhecido como fertilização por CO2, que é, na verdade, o que, por exemplo, os cultivadores aí de alface da vida, alface, cenoura, tomate, o que seja, em regiões temperadas e frias, como é que o cara vai cultivar lá, sei lá, na Noruega, o cara quer plantar na Noruega, em vez de ficar comprando mercadoria do Brasil, do Japão, como é que vai chegar uma hortaliça fresca lá? Ele vai, para prolongar o período de produtividade dele, ele vai fazer isso dentro de uma estufa. E vai ter um custo alto para manter aquilo ali, porque vai precisar de energia para manter aquilo ali quentinho. E a outra coisa que ele tem que fazer, e que fazem corriqueiramente, é injetar CO2 artificialmente dentro da estufa. Qual é o propósito de injetar CO2 na estufa? A níveis altíssimos, muito mais altos do que a concentração que tem na atmosfera. Fazer com que as plantas cresçam mais e mais rápido. E esse fenômeno é o que está acontecendo quando há um aumento de concentração na atmosfera. Já se detecta, isso já tem estudos produzidos até pela própria NASA, que aumentou a cobertura verde no planeta. Não só a extensão, como a concentração de verde em determinadas áreas. Mais clorofila no mesmo lugar. Por quê? Porque as plantas reagem. Porque o CO2 é a comida das plantas. Seja nos oceanos, que são as fitoalgas, não é isso? O fitoplâncton, que é invisível ao olho nu, você não consegue ver o fitoplâncton, mas são bilhões e bilhões, trilhões de toneladas de fitoplâncton nos oceanos, que é a base da cadeia alimentar nos mares, nos oceanos. E na biosfera, ou seja, em cima dos continentes, todos os ambientes terrestres têm capacidade, porque tem água e solo, tem capacidade de ter plantas adaptadas a cada ambiente, que a primeira coisa que elas precisam é comer. E a comida delas elas pegam a energia do sol, transformam em energia química através da fotossíntese, fazem literalmente um milagre da fotossíntese, que é transformar um negócio que chega para a gente, né, a radiação do sol lá, o multiespectro da radiação do sol, elas pegam a parte visível desse espectro e, e simplesmente conseguem fazer com que esses fótons sejam aprisionados em moléculas e fixam, criam energia química, transformam esse troço em energia química, gente. Moléculas de açúcar. Né? E a partir daí, o carbono que está na atmosfera, o CO2, entra pelos estômatos das plantas, no caso das plantas terrestres, entra na planta e passa a ser a base, a estrutura do corpo dela. A planta cresce por isso. Ela vai pegando CO2 da atmosfera.
Ela não cresce do que ela pega do solo. Do solo ela pega água e alguns outros nutrientes, vários nutrientes. Mas a estrutura principal do corpo da planta, se você pegar uma árvore, por exemplo, tirar a água e pesar, ou seja, a biomassa, o peso seco, mais da metade do peso de uma árvore é carbono que ela tirou da atmosfera. E olha, a gente está vivendo um período, apesar do aumento da quantidade de carbono na atmosfera, que as plantas estão passando fome. Tanto que elas reagem rapidamente. Você joga um pouquinho mais de carbono, ela já está provado. É a fertilização por CO2. Então, mais CO2 na atmosfera não é bom, não é muito bom. Tem até uma aula minha lá que eu dou lá. CO2, meu malvado favorito, né, nesse curso. Por quê? Esse é um dos efeitos do buffer que o Marcos está falando, do efeito lá de tamponamento. Um dos efeitos é esse. Aí você fala assim, poxa, mas a gente está tirando petróleo que está lá enterrado e adicionando isso na atmosfera. Eu te pergunto então, de onde é que veio? Qual é a origem do petróleo? Qual é a origem do petróleo? Plantas e animais, principalmente plantas, que foram soterradas. Soterradas quando? Obviamente foi no dilúvio, né? Fazer um capítulo à parte. Como assim? São plantas que viraram uma pasta, literalmente uma pasta de amendoim, de plantas soterradas, microalgas e plantas terrestres, plantas de pântanos, que não sofreram o processo de decomposição completo, por isso que ainda tem muita energia naquela pasta de planta, naquela coisa socada de planta, que sofreu altas pressões de energia e ficou lá aprisionado. Voltando à pergunta original. Então, se eu tirar esse petróleo e usar isso em forma de combustível, eu queimando, oxidando essa matéria orgânica, eu estou simplesmente fazendo o caminho contrário da fotossíntese. Nada demais, é queima. A fotossíntese pegou o CO2 e botou na matéria, a queima devolve ele para onde? Para a atmosfera. Mas que horror, meu Deus! Que horror nada, ele já esteve na atmosfera um dia. Senão aquelas plantas que estão soterradas não teriam crescido. Significa que no passado, provavelmente pré-diluviano, tinha muito mais planta do que hoje em dia. Por quê? Porque teve muito mais CO2 na atmosfera para manter essas plantas. Então tinha uma biomassa absurda de plantas e animais, só que depois essa biomassa, uma parte dela foi soterrada. E hoje, felizmente, graças a Deus, temos o petróleo. O mosquito está passando aqui. Vai embora, mosquito. E a gente tem esse petróleo maravilhoso para usar. E a gente Então, está enchendo a atmosfera. sim, sim, Rodrigo. Olha, então Fala. nós podemos dizer que sem CO2 não estaríamos vivos, certo? Tem gente que está Com demonizando o certeza. CO2, mas sem CO2 não estaríamos vivos, não Não estaríamos existe vivos. vida. E as plantas estão com fome, elas estão querendo mais Morrendo de CO2. É fome. isso mesmo, Rodrigo? Estão querendo mais CO2. Claro que tem um limite, não é eterno. Você não vai comer, você vai comer até explodir. Tem um limite. Até o crescimento das plantas tem um limite. Ninguém sabe direito qual é o crescimento de cada planta, o limite, mas com certeza isso que acontece. Interessante, sabe o que acontece dentro da estufa, quando aumenta a concentração de CO2? A níveis altíssimos, alarmantes, nada. Ninguém se intoxica, não aumenta calor nenhum, nada, absolutamente nada. Até porque outra coisa que eu falo, né, no curso é essa comparação, né, que a gente aprende na escola do efeito estufa, da estufa de planta com a atmosfera como acontecendo numa estufa. É outra analogia completamente sem pé na cabeça. Né? O que acontece numa estufa de planta é o que acontece quando você está preso no trânsito no carro. Quem está aquecendo ali dentro é o ar que está preso dentro do carro. Ele bafa ali, é o ar que está quente. Certo? Não é porque você está soltando CO2 e o CO2 aprisionou. Ainda que tenha, e provavelmente tem, uma boa parte das pesquisas mostram sim que o CO2 tem lá uma característica, porque ele é uma molécula, como várias outras que têm capacidade de absorção, mas ele não absorve e trava. Ele absorve e irradia o infravermelho. Tá aí um cara especialista para falar nisso, Marcos. Ele não é o único que tem essa propriedade. Né? Só que é ridículo. Ah, mas professor Rodrigo, os caras perguntam, mas não faz diferença o que o ser humano está fazendo? Olha, se eu for para o lado dos que acham, por evidências, que há alguma alteração, né, na composição química da Terra pelos seres humanos e que isso está piorando o clima, está mudando o clima da Terra, os caras que acham isso entendem que é muito pouco.
É a mesma coisa se você pegar uma tampinha, eu sempre dou esse exemplo. Você pega uma tampinha de refrigerante, ou de água, mineral, enche de água, joga no oceano. Aí fala, aumentou o volume do oceano? Pô, aumentou. Fez alguma diferença? Não. É isso. Aumentou, mas não fez nenhuma diferença. Porque tem muito pouco CO2 na atmosfera. Então, mesmo que ele fosse esse gás aterrorizante, eu tenho irmãos nossos, pô, sábios, queridos, conhecedores, mas que ouviram tanto essa mentira, eu já vi em palestra e eu tive até que conversar depois em off. Cara, mas não é, olha só, pá, explicar. A pessoa acha que o CO2 é tóxico. Ele é inodoro, incolor, insípido, não é tóxico. É o gás da vida. Quanto mais CO2, melhor. E eu falo isso com toda a de coração e de mente. Não tem por que esconder isso. De tanto que eu Rodrigo, já estudei esse negócio. Rodrigo, mas outro Fala. dia, não é? Eu estava em casa e cheguei, minha esposa estava preocupada que a minha filha tinha acabado de assistir um vídeo e o título era o Pum da Vaca. E aí eu passei o vídeo lá, fui assistir. Aí eles estão dizendo assim: olha, o CO2 é perigoso, mas o metano do pum da vaca é muito mais. É 34, 37, não me lembro mais, vezes pior do que o CO2, o metano. Olha, hoje eu estava lendo lá no celular, fiquei sabendo que a Nova Zelândia parece que é a primeira que colocou imposto. Agora você tem que pagar imposto para criar vaca, porque a vaca está contaminando o planeta com metano. O metano vai esquentar o planeta. A gente tem que eliminar as vaquinhas e o nosso churrasco está indo para o espaço, né? Está sendo exterminado do planeta, todo mundo vai ter que comer por decreto alface. Vamos dizer assim, nada contra os Isso aí. vegetarianos, mas eu vou ter que ser forçado a comer alface, eu acho. Ou insetos, né? Ou Tô boi, querendo. isso aí, ou boi carbono neutro. É, E os caras vão compensar as emissões. me fala aí, o Metano, você é um ambientalista cristão, esse terror que estão. A Elizabeth, né, minha esposa, falou assim: olha, estão Aham, colocando culpa nas crianças. A criança vai pegar um bife, vai falar assim: nossa, olha, eu estou destruindo o planeta com esse bife aqui. É assim? O que está perfeito. acontecendo em relação a esse vídeo aí do Pum da Vaca? O que você poderia me dizer? Marcos, o negócio, o buraco é mais embaixo. Teria que caminhar até a questão geopolítica, por isso que eu recomendo você fazer o curso. Agora, essa história do pão da vaca, primeiro é o seguinte: existem muito poucos estudos sobre metano, muito poucos. Pouco se sabe sobre como o metano se comporta na atmosfera. O que se sabe que é básico, você pode entrar no site da NASA e ver lá, artigo lá de divulgação científica, que você vai ler isso aí. Né? E algumas entidades têm estudado e mostrado. O metano, ele tem um tempo de vida na atmosfera. Ele se converte em CO2. Eu não sei exatamente o processo, o fenômeno. É um processo fotoquímico, provavelmente é. Ele quebra-se e transforma-se em CO2. Quando ele faz isso, o que acontece? Ele está simplesmente aumentando a concentração de CO2. Se você está criando uma vaca num pasto, o CO2 que está no corpo da vaca, desculpa, o carbono que está no corpo da vaca, vai sair, e não é nem peido, não é nem pum, é o arroto, né? Que é ruminante, passa lá por vários tipos de estômago. Ela, é tipo um arroto que sai, porque ela está lá dentro do corpo dela, tem micro-organismos que estão digerindo o capim. Porque os mamíferos não têm capacidade de quebrar a celulose. Só os micro-organismos que estão dentro do corpo. Então as vacas, os herbívoros têm essa vantagem, né? Eles tiram mais energia da matéria orgânica do que a gente não. Sai nas fezes lá as fibras. A gente não consegue tirar toda a energia da biomassa vegetal. Os herbívoros conseguem, porque eles têm essas simbioses com micro-organismos dentro de uma parte específica lá do corpo. Quando faz isso, o que acontece? Porque acontece um processo de fermentação entérica, ou seja, dentro do corpo da vaca tem uma ausência ou baixa concentração de CO2. Quando o processo de decomposição da matéria orgânica está na presença de pouco oxigênio, há um outro ciclo bioquímico. Não é isso? Um outro ciclo bioquímico é desencadeado. Aqueles organismos têm essa capacidade, foram criados para ter essa mobilidade, essa variedade de caminhos bioquímicos para decompor lá a matéria orgânica e absorver energia. Então, o que eles passam a fazer? Eles passam a fazer a fermentação.
No processo de fermentação, a saída, né, o produto final é diferente da oxidação. A nossa respiração, por exemplo, ou a queima de uma matéria orgânica. O produto final é o quê? CO2, energia e água. Quando acontece esse processo de fermentação, o produto final não é mais CO2. É uma molécula que tem mais energia, que é o CO2, que é o CH4, é o metano. Então esse metano, ainda que tenha um potencial maior dessa capacidade aí de realmente de irradiar, dar uma travada e irradiar o infravermelho, ou qualquer comprimento de onda, ele tem uma concentração ainda mais baixa na atmosfera do que o CO2, e ele se transforma na atmosfera em CO2. Então, quando ele volta a CO2, é que eu queria chegar no ponto inicial do ciclo. Aquele capim que alimentou a vaca, ou seja, a fonte de carbono da vaca, que forma o corpo dela, e que ela botou para dentro, é o capim que vai crescer de novo com o CO2 que voltou. Ciclo perfeito, tamponamento perfeito do Criador. Só isso. Maravilha. O Então, resto é tudo. sim, Rodrigo. Então, as crianças podem comer o seu bife com tranquilidade, porque Deus viu que era tudo muito bom. Não é assim, Rodrigo? Perfeito. Com certeza. Se você quer deixar de comer carne por qualquer outro motivo, aí tudo bem. Aí é contigo. A sua interpretação, o seu desejo, não quero, eu quero ser, sei lá o que, vegano, tudo bem. Mas esse não pode ser um motivo, porque isso não tem base em evidências científicas. Você pode dizer, mas é porque o desmatamento. Não, tudo bem, ok. Você pode falar isso. Então vai ter que, né? Inclusive, talvez deixar de morar onde você mora e morar numa caverna, porque onde você está também já foi floresta. E por aí vai. As inconsistências, até muitas vezes hipocrisia, do movimento ambiental, especialmente radical. Então, na verdade, no fundo, isso aí, Marco, é uma das coisas para colocar medo, porque o medo é o segredo de tudo. Uma vez que você coloca uma série de coisas que criam medo, né, o que acontece com as pessoas? Elas passam a acreditar naquelas vozes que são os pseudo-ungidos, intelectuais e cientistas, ou mesmo os burocratas não eleitos da ONU, que vão te dizer como você tem que viver. Porque, no final das contas, olha só o ponto de conexão. Eu exploro em bastante detalhe no curso. Se você começa a apavorar em relação a produtos e processos, alimentos, porque você está emitindo CO2 ou metano ao consumir aquilo, primeiro que você está dando uma volta no nada, está correndo atrás do próprio rabo, porque qualquer processo emite CO2. Viver emite CO2. Qualquer processo de obtenção de energia emite CO2. O único que não emite é o processo de transformação lá de beneficiamento de urânio, não sei o quê, energia nuclear. Todos os outros, em alguma fase, vão emitir CO2. Então a gente está falando, na verdade, de controle de acesso à energia. E mais, se eu disser para você o quanto você tem que usar de carbono, quanto você pode emitir de carbono por mês, né, ou taxar, etc., eu estou controlando a sua vida em todos os aspectos. Então, eles pegaram demorou uns 30, 40 anos. Tentaram botar culpa e medo em tudo. De chuva ácida, né, uma série de coisas aí. Só colou com esse negócio do carbono porque, de fato, ele tem um ciclo global. Se você emitir um carbono daqui agora e ele entrar na atmosfera, de fato, essa molécula pode, daqui sei lá quanto tempo, parar lá no sushi do japonês, lá em Kyoto. Pode, de fato. Por quê? Porque esse carbono vai sair daqui, pela atmosfera, de repente vai ter uma alga lá no oceano, onde os caras pescaram lá no Japão, o cara vai comer aquele peixe que comeu a alga que tem o carbono que estava na tua boca. Então eles acertaram na mosca. Então, quando eu faço isso, eu estou gerando um mecanismo de controlar absolutamente tudo. Então, eu criei um problema para te vender a solução. Aí entra numa série de coisas. De controle e de venda de produtos novos, de novos pacotes biotecnológicos, não sei o quê. A coisa é vasta, mas a essência é isso. Eles acharam o verdadeiro bode expiatório, que é o carbono. E, de fato, ele tem propriedades que podem incriminá-lo, se você não conhecer de verdade como ele se comporta, qual é o papel dele na atmosfera. E é triste ver que tem muitos cristãos que estão sendo engabelados, enganados por isso aí.
Rodrigo, nós temos ainda agora, é uma pena, tá? Um show, viu, Rodrigo? Eu tô aprendendo demais. Esse é um assunto que eu não tinha estudado antes, passei a estudar agora bastante. Nós trouxemos o Rodrigo aqui. Semana que vem, gente, tem um outro ambientalista sensacional, cristão também, que estará falando sobre o meio ambiente, esse planeta magnífico que Deus nos fez. Mas nesses 5 minutos finais, Rodrigo, eu quero que você fale mais do curso. Olha, gente, você gostou do Rodrigo, né? Foi sensacional essa forma descontraída, extremamente erudita, com conhecimento que ele trata do clima. Ele não é aquele que vai colocar pânico, que vai dizer que estamos fervendo. Ele estuda e, com liberdade, apresenta para você os dados. O pum da vaca, né? A gente pediu uma assessoria ali para o Rodrigo, ele falou, olha, a vaca é neutra, né? Ela come grama, gente, né? A grama que ela come compensa, né? E esse metano aí, ninguém sabe Uhum. exatamente o que está acontecendo. Mas, Rodrigo, fala do seu curso. Olha, vamos colocar aí novamente o link, faculdadevitoriaemcristo.org, você vai encontrar o curso lá do professor Rodrigo Pena Firme. Fala quais são os módulos, dá mais detalhes. Gente, o pessoal deve estar aí ansiosíssimo para fazer esse curso, viu, Rodrigo? E sensacional, um ambientalista cristão, não é? Que não está nessa onda aí de que o planeta vai nos cozinhar aqui dentro. Dá os detalhes do curso, Rodrigo. Então, o curso é preço de pizza, acho que é em torno de uns R$ 300, para você ter, você paga em 10 vezes no cartão, uma coisa assim, 300 a R$ 400, acho que 300. O barato demais, barato demais. Gente, são anos que eu estou pensando nesse negócio, estudando esse negócio, muitos anos. Confrontando, dando aula, estudando, vendo coisas, apanhando, me expondo, porque hoje em dia, se você falar isso, né? O Marcos fala que ele é o herege dos hereges, eu também sou herege dos hereges, né? O cara que vem do design inteligente ainda cisca nisso aí, o cara tá querendo, né? Prisão perpétua. Mas, meu amigo, eu estou em busca da verdade. Não vou me calar porque tem pressão. Eu estou em busca da verdade. Esse curso foi montado para você, em especial cristão, que tem um desejo de entender esse imbróglio, de perceber conexões que você até sente um pouco, mas não consegue expressar. Eu estou te ajudando, pegando você pela mão, dou aulinhas de 20 minutos, 30 minutos, beabá, mas com preparação ali de gráficos, de imagens. Eu vou traçando você, vem comigo, você vem desde o começo, primeiro o que a Bíblia fala sobre o meio ambiente. Mas fala muita coisa sobre o meio ambiente. E a gente faz uma conexão ali, por exemplo, com essa ideia de quem é o homem. O que a Bíblia fala quem é o homem. Por quê? Porque a gente vai perceber que nas raízes lá dos movimentos ambientalistas e tal, eles partem de pressupostos ateístas ou então místicos. Panteístas, panenteístas. Então, uma mistura de coisas que eu começo a discernir ali, eu separar, ó. Separar o joio do trigo, mostrar para você que, por exemplo, o darwinismo alimenta certos tipos de ambientalismo e que são muito prejudiciais. Por quê? Porque, de cara, o darwinismo coloca os seres humanos em pé de igualdade com qualquer outro ser vivo. Nós não somos especiais, nós somos apenas mais um ser humano, mais um animal. Inclusive, eles não chamam mais os animais de animais, chamam de animais não humanos. Ou seja, nós somos animais humanos, eles são animais não humanos. Então, a partir disso, que tipo de proposta de cuidado com a terra que a gente tem? É uma proposta totalmente pagã, né, que tem raiz em gnosticismo, etc. O próprio Hitler, tem um capítulo lá que eu falo do Hitler, gente. Em que ele se baseou para fazer aquela atrocidade? Uma série de coisas. Mas ele tinha, por exemplo, o darwinismo, e não fui eu que estudei isso em profundidade, tem vários que estudaram, Richard Wickard, né, do Discovery Institute, lá, Senior Fellow, tem vários caras que mostraram. Ele bebeu nesse negócio. E ele era apaixonado por animais. O cara mandava a gente pro forno, como se fosse assim, para matar, matou milhões.
mas ele é apaixonado por animais, não admitia que alguém desse um peteleco no esquilo. Por quê? De onde vem isso? De onde vem isso? Essa ojeriza. Porque, como colocou muito bem Peter Jones, que é um autor que eu mostro nesse curso, um autor cristão, só tem duas opções. Ou o universo criou a si mesmo, ou ele foi criado. Se o universo criou a si mesmo, a opção é adorar o universo. É o que a ecologia. A ecologia não mostra isso. A ecologia distorcida, uma interpretação que usa a ecologia para gerar uma ética distorcida, quer dizer para a gente, ó, a gente tem que adorar a natureza. O ser humano, pelo contrário, o ser humano está nascendo demais, aí tem malthusianismo, está crescendo demais, está comendo demais. O ser humano virou nada. Tem que abortar, tem que deixar morrer, não pode deixar se desenvolver os países da África. É isso? Esse povo vem querer me falar de justiça ambiental. Então, de onde vem isso? O darwinismo está atrás, não só, mas está ali dando um embasamento para uma visão ambientalista completamente distorcida. Porque Deus falou que o ser humano é sim a primícia, é o principal, é a coroa. Isso significa dizer que o ser humano tem que destruir a natureza? De maneira nenhuma. Eu concordo que o ser humano está afetando a natureza de maneira negativa? Com certeza. Tem que melhorar. Nós somos os guardiões desse planeta. Deus colocou um jardim, após o pecado, a coisa degringolou. Mas não chegou ao ponto de mudar o clima da Terra, não. Isso o ser humano não é capaz. Então eu vou mostrando essas coisas, essas conexões, essas raízes. E qual a solução para isso? A solução é voltar a um cristianismo verdadeiro que vai te ensinar, inclusive, os princípios de como cuidar da natureza. É isso. Então, convido vocês novamente. Não vão se arrepender. Não é propaganda só porque eu sou o autor do curso, não. É porque não tem igual. Você vai procurar, não existe esse curso. Eu fiz exatamente para suprir esse buraco, essa demanda. Então é isso. Que Deus abençoe a todos vocês. Muito obrigado aí por estar ouvindo. Passe esse vídeo para frente. Obrigado aí a IPPTV. Obrigado, querido Marcos, por essa oportunidade, tá, de conversar esse assunto. Deus Maravilha, abençoe todos Rodrigo. vocês. Nós que agradecemos esse show, essa aula sensacional, Rodrigo. Muito obrigado. Eu ia até passar para as palavras finais, mas você já completou. Nosso tempo está esgotado, né, gente? Olha, sensacional. Faça o curso do Rodrigo. Veja como homens e mulheres que creem em Deus, cristãos, como eles têm um entendimento ainda mais amplo de tudo que está acontecendo. Fé e ciência. Boa fé com a boa ciência, sempre andando junto. Sensacional, Rodrigo. Muito, muito obrigado. Pessoal, você gostou demais desse Fé e Ciência, um programa sensacional. Não perca a nova série que nós estamos programando para 2023. Grandes convidados. Nós estamos mudando o estilo, vamos fazer um estilo aí de podcast. Você vai ver que vai ficar ainda melhor. Rodrigão, muito, muito obrigado. Obrigado a você pela sua audiência. Faça o curso do Rodrigo. Esteja sempre com a gente no Fé e Ciência, aqui na IPP TV. Até o próximo programa.